Você já se perguntou se a pessoa que te faz rir na tela, na vida real, poderia ser exatamente quem você mais quereria evitar? Hollywood nos vende sorrisos perfeitos, estrelas impecáveis e personalidades que parecem nunca ter um dia ruim. Mas o que acontece quando as câmeras se desligam, quando os holofotes se apagam e sobra apenas o verdadeiro caráter? Por trás do brilho, muitas vezes se escondem egos inflados, comportamentos chocantes e momentos tão desconfortáveis que você desejaria nunca ter descoberto a verdade. Pessoas que parecem heróis na tela, mas que nos bastidores interpretam papéis bem diferentes. Neste vídeo, mergulhamos no lado sombrio, caótico e surpreendentemente escandaloso de 7 das estrelas mais famosas, conhecidas em todo o mundo. Histórias que mostram que a fama nem sempre vem acompanhada de respeito e que alguns ídolos são melhores se admirados de longe. E quanto mais nos aproximamos do primeiro lugar, mais inacreditável fica. Você está pronto para ver a verdade? Johnny Depp. Um gênio nas telas, mas um caos nos bastidores. Johnny Depp é considerado um dos atores mais fascinantes de Hollywood. Excêntrico, talentoso e totalmente imprevisível. Mas foi exatamente essa imprevisibilidade que se tornou um problema fora das câmeras. Já nos anos 90, ele virou manchete ao destruir completamente um quarto de hotel e culpar um tatu. Sim, sério. Mas as histórias não param por aí. No set de Cidade de Mentiras, ele foi acusado de agredir um membro da equipe. Ao mesmo tempo, ex-empresários afirmaram que ele às vezes se recusava a decorar suas falas, como se a preparação tivesse se tornado opcional. Johnny Depp parece um personagem de seus próprios filmes. Fascinante, caótico e difícil de controlar. Admirado de longe, mas de perto, um risco real para muitos. 2. Tom Cruise. Um homem que não conhece o medo na tela, mas que na vida real controla seu próprio mundo. Tom Cruise é um dos maiores rostos de Hollywood há décadas. Ele pula de aviões, pendura-se em jatos decolando e parece invencível. Mas nos bastidores, muitos contam uma história bem diferente. Uma que tem menos a ver com coragem e mais com controle. Durante seu casamento com Katie Holmes, dizem que regras rígidas ditavam o dia a dia. Segundo relatos, não se tratava apenas de privacidade, mas de restrições reais. Quem encontrar, o que dizer e até como viver. Após a separação, esses detalhes pareceram para muitos mais um roteiro de ficção científica do que um relacionamento real. Rinzu vem sua profunda ligação com a cientologia, que, segundo fontes internas, muitas vezes ultrapassa os limites normais. Conversas podiam se transformar de repente em tentativas intensas de persuasão, momentos que pareciam desconfortáveis e estranhos para quem estava de fora. Mesmo no set de Top Gun Maverick, dizem que pairava uma certa distância, tanto que alguns foram instruídos a, se possível, não falar com ele ou não chegar muito perto. Tom Cruise continua sendo uma das figuras mais contraditórias de Hollywood, um herói para milhões de espectadores. Mas nos bastidores, uma pessoa que desperta mais temor do que simpatia. Uma estrela que se admira, desde que seja apenas na tela. 3. Cameron Diaz. O sorriso da América, que nem sempre é real nos bastidores. Cameron Diaz foi celebrada por muito tempo como o epítome do charme e da leveza. Na tela, ela irradia calor, parece acessível, quase como se fosse a pessoa mais amigável do ambiente. Mas essa imagem começa a rachar assim que as câmeras são desligadas. Fãs relatam repetidamente encontros que são tudo menos calorosos. Quem se aproxima dela para pedir um autógrafo supostamente não recebe uma negação educada, mas sim um sermão inesperado sobre por que tais pedidos são feitos. Um momento que transforma um pequeno encontro com um fã em uma lição desconfortável. Em eventos privados, o cenário é semelhante. Enquanto outros convidados riem e conversam, dizem que Cameron se distanciava propositalmente. Muitas vezes sozinha, fumando e pouco acessível. Quando alguém lhe pedia um cigarro, ela supostamente reagia de forma fria e chamava o pedido de indelicado. Uma situação que muitos acharam surpreendentemente contraditória. Cameron Diaz parece ser duas pessoas completamente diferentes. A mulher radiante e simpática na tela,
e uma personalidade muito mais distante e inacessível na vida real. Talvez esse seja o seu maior papel, aquele que ninguém questionou. 4. Jared Leto genial. Ou simplesmente demais. Jared Leto é conhecido por levar seus papéis extremamente a sério. Vencedor do Oscar, astro do rock, artista. Alguém que apaga as fronteiras. Mas foi exatamente essa dedicação que se tornou um pesadelo para muitos no set de Esquadrão Suicida. Para mergulhar no papel de Coringa, ele supostamente enviou presentes perturbadores para seus colegas de elenco, incluindo balas, preservativos usados e outros objetos bizarros. O que para ele talvez fosse atuação de método, para os outros pareceu uma performance desconfortável e totalmente exagerada. Mas isso era apenas parte do quadro. Frequentemente dizem que ele é frio, arrogante e inacessível com fãs e colegas. Além disso, há rumores persistentes sobre comportamentos problemáticos que mancham ainda mais sua imagem. Jared Leto parece não apenas interpretar personagens caóticos, mas também vivê-los um pouco. Fascinante para quem vê de fora, mas muitas vezes difícil de suportar para quem está por perto. Cerno 5, Russell Crowe, um guerreiro na tela, e às vezes fora dela também. Russell Crowe é famoso por sua intensidade, uma característica que lhe rendeu grandes papéis e até um Oscar. No entanto, essa mesma intensidade parece acompanhá-lo fora das câmeras. Mas de uma forma muito mais difícil. Ele construiu a reputação de se irritar facilmente e de não resolver conflitos de forma silenciosa. Publicamente, ele atacou outras estrelas diversas vezes, inclusive George Clooney, o que gerou um embate muito comentado. Enquanto Clooney reagiu com humor, Crowe mostrou mais uma vez a rapidez com que as situações podem escalar. Particularmente notórios são os relatos do set de Gladiador. Dizem que ele ligou para o produtor no meio da noite, não para conversas criativas, mas para gritar e até fazer ameaças. Tudo supostamente pelo desejo de defender sua equipe. Mas a maneira como fez deixou muitos sem palavras. Russell Crowe é o exemplo perfeito de um ator cuja força é, ao mesmo tempo, sua maior fraqueza. Impressionante na tela, mas na vida real, difícil de lidar para muitos. 6. Tobey Maguire, o herói amigão da vizinhança, que na vida real parece bem diferente. Para muitos, Tobey Maguire será para sempre o tímido e bondoso Homem-Aranha, o garoto que pede desculpas enquanto salva o mundo. Mas nos bastidores, os relatos pintam uma imagem consideravelmente menos simpática. Uma das histórias mais conhecidas descreve uma noite em que ele falou com uma garçonete e ofereceu dar a ela $1.000, sob uma condição bizarra. Ela deveria latir como uma foca. Quando ela pensou que fosse brincadeira, percebeu que ele estava falando sério. Um momento que, para muitos, foi mais humilhação do que humor. Da própria indústria do cinema também vieram palavras duras. Um diretor de elenco, certa vez, o chamou de uma das pessoas mais difíceis de se trabalhar. No set, dizem que havia até regras não ditas, inclusive a de, se possível, não olhar diretamente nos olhos dele. Tobey Maguire parece ser o oposto do seu papel mais famoso. Humilde e amigável na tela. Im echten Leben, para muitos frio, distante e inacessível. 7. Katherine Heigl. Sinceridade, que se tornou sua maior fraqueza. Katherine Heigl começou sua carreira como um furacão, bem-sucedida, autoconfiante e aparentemente imparável. Mas o que a tornava especial rapidamente se tornou seu maior problema. Ela dizia publicamente o que outros prefeririam guardar para si. Enquanto muitos atores expressam suas críticas a portas fechadas, Heigl falava abertamente sobre seus próprios projetos, e não de forma amigável. Ela chegou a recusar uma indicação ao Emmy por Grey's Anatomy por acreditar que o roteiro não era bom o suficiente. Um passo que causou grande alvoroço em Hollywood. Ela também descreveu publicamente seu filme Ligeiramente Grávidos como sexista, embora ele tenha sido fundamental para seu sucesso. Para a indústria, isso foi um sinal claro, imprevisível e potencialmente arriscada para projetos futuros. Quando mais tarde ela exigiu um cachê extremamente alto para um filme de elenco, essa imagem só se fortaleceu.
Aos poucos, Hollywood se afastou. Não por falta de talento, mas por sua franqueza, que veio na hora errada e no lugar errado. Katherine Heigl mostra que, em Hollywood, não conta apenas o talento, mas também saber quando é melhor calar. E agora é a sua vez. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Foi Johnny Depp com seu comportamento caótico? Ou talvez Tom Cruise, cuja vida nos bastidores parece quase um sistema rigidamente controlado? Hollywood nos mostra apenas o que devemos ver. Imagens perfeitas, papéis perfeitos, pessoas perfeitas. Mas como vimos hoje, por trás de muitas dessas estrelas, existe uma realidade completamente diferente. Uma realidade que não cabe no roteiro. Talvez esse seja o preço da fama. Quanto mais forte brilha a luz, mais escuras se tornam as sombras por trás dela. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar um like, pois aqui revelamos as histórias que Hollywood preferiria manter escondidas. E acredite em mim, isso foi apenas o começo.